Salve, amada igreja, com a paz do Senhor. Convido a igreja a abrir a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Lucas, capítulo 23, a partir do verso 33. Todos encontraram? Lucas capítulo 23, a partir do verso 33, que vai nos dizer: E quando chegaram ao lugar chamado A Caveira, ali o crucificaram, e aos malfeitores, um à direita, outro à esquerda. E dizia Jesus: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. E repartindo as suas vestes, lançaram sorte. Versículo 46, a gente encerra. E clamando Jesus com grande voz, disse: Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. E havendo dito isso, expirou. A igreja poder tomar o seu assento. Prometo ser bem breve, não vou tomar o tempo da igreja. Estava meditando hoje nessa passagem. Foi-me feito o convite pelo pastor Elton. E ele falou para mim: vai ser cultos de missões. E eu comecei a pesquisar hoje nessa tarde palavras sobre missões, palavras sobre grandes homens missionários que passaram na terra. E não tinha como pregar sobre outro missionário, senão o maior missionário que já pisou nessa terra, que foi Jesus. O qual a sua alma está aqui hoje por aquilo que ele fez há mais de 2000 anos atrás. Só que o que me chamou a atenção é que Deus, ele começou a palestrar comigo nessa tarde. Ele começou a me falar: é muito fácil falar sobre missões, mas será que sabemos real o peso de uma alma? Será que nós sabemos realmente o peso daquela alma que a gente tanto despreza? Porque Jesus, ele mostra na prática qual é o peso. A Bíblia vai dizer que o salmista vai cantar para o Senhor dizendo que a alma de um ímpio, ela é tão valiosa e mais valiosa do que um planeta inteiro banhado a ouro. E para Deus nos dias finais, no julgamento final, é tão valiosa a alma que ele vai olhar para alguém que vai estar condenado e vai dizer: quando eu estiveste nu, tu não me deste de vestir, quando eu tive com fome, você não me deste de comer. É tão valiosa a alma para o Senhor que ele vai dizer: quando você não fizeste aos menores da terra, você não fez a mim. Quando você não deu algo de comer para os menores da terra, você não deu para mim também. Olha como é que Deus está dando valor a uma alma. E a gente começa a trazer para o século 21, parece que não tem mais valor nenhum a alma para a igreja. E eu falo igreja, não é assembleia, não é batista, não, é nós. Parece que para nós a igreja, a alma não tem mais valor algum. Por quê? Porque a primeira oportunidade de jogar para fora a igreja joga. A primeira oportunidade de expulsar, a igreja está expulsando. Porque estamos tão preocupados em entrar na igreja bonito, com os melhores ternos, com os sapatos mais lustrados, com a nossa adoração que tem uma voz muito bonita para cantar, ou uma homilética muito boa para pregar, e esquecemos o essencial do evangelho, a simplicidade de ganhar almas. Fazemos cultos de missões, fazemos evangelismo. E quantos aqui já participou daquele evangelismo que você ganhou almas na rua? E quanto tempo que você não vê mais isso? Quanto tempo que a gente passa aos domingos, aos sábados de manhã, a gente não vê mais as igrejas passando com caravanas pela rua? A igreja está perdendo a essência, está perdendo a identidade, está esquecendo o verdadeiro significado do evangelho, que é a cruz, é salvação, é perdão. Nós achamos bom demais e achamos que o perdão que nos alcançou não vai alcançar fulano de tal porque ele é muito errado, porque ele pecou demais. Jesus alcançou uma mulher adúltera. Jesus alcançou um leproso e tocou nele quando ninguém queria tocar. Jesus foi tocado por uma mulher do fluxo de sangue e ele curou ela quando ninguém queria chegar perto dela. Jesus, ele não faz acepção de pessoas para salvar. A alma é tão valiosa que ele vai estar no céu.
Ele vai ter toda a sua majestade, os anjos o adorando. E ele vai olhar para a terra e vai dizer: tem um povo que está se perdendo. Tem um povo que está perdido. Porque o homem vai se desviar do caminho quando Adão cai. E o salário do pecado é a morte. E quando Adão peca, o diabo coloca uma sentença na terra. Ele coloca dizendo: o homem vai cair para o inferno junto comigo, porque o pecado vai matar ele. E Jesus, ele está olhando do céu e está dizendo: alguém tem que fazer alguma coisa. Alguém tem que ajeitar essa terra. E Deus, ele vai tentar falar com os homens com a sua força, com o seu poder. Os homens não vão entender a voz de Deus, porque Deus era muito poderoso. Quando o homem vai clamar: Moisés, deixa Deus descer, Deus mostra a sua glória, deixa Deus falar, e Deus começa a aparecer com trovões, com raios, com terremoto. O homem vai dizer: Moisés, sobe você, porque esse Deus nos dá medo. Deus vai levantar grandes reis, grandes monarcas, grandes pais da fé, mas nenhum deles puderam pagar a sentença que a sua alma tinha. Nenhum deles conseguiram pagar o preço que a sua alma valia. Aí vai chegar o grande tempo, em que parece que no céu Deus vai ecoar a mensagem que está em Isaías: quem irá por nós? A quem eu enviarei eu? E Jesus do lado dele fala: eu irei, Pai. Eu vou descer. Isso aqui é lindo, porque o valor da sua alma é alguém que tinha toda a majestade, alguém que tinha uma coroa, alguém que tinha um trono, alguém que tinha os anjos o adorando o tempo inteiro. Ele vai olhar e vai dizer: eu vou tirar isso tudo, eu vou tirar minhas vestes reais e vou colocar a minha estola de pastor, eu vou tirar minha coroa e vou descer sem coroa de rei, porque agora eu vou ser um pastor para esse povo, agora eu vou ser um salvador para esse povo. E Cristo, ele se tira toda a sua glória e vem nascer na terra como um ser humano. E por quê? Só para salvar uma alma. E a gente menospreza tantas almas lá fora. E eu acho interessante, porque eu estava conversando com a minha esposa antes de sair de casa. O próprio Jesus mais na frente vai dizer: se vocês não clamarem, as pedras clamarão. O próprio Deus vai usar uma jumenta para falar com Balaão. E nós se achamos bom demais. Eu tenho um recado de Deus aqui, gosta quem gostar. Se você não quiser, Deus tira lá de fora e bota aqui dentro no seu lugar. Se você não adorar, as pedras vão entrar e vão clamar no seu lugar. Se você não quiser fazer a obra, Deus vai lá no meio da favela, onde ninguém dá nada, tira o fuzil do peito de um jovem e faz virar um grande pregador para essa geração. O que importa é a vontade de Deus. Se não vai querer aqui, tem quem queira lá fora. Porque nós criticamos tanto quem está lá fora. Mas se você parar para conversar com um drogado, o último evangelismo que eu fiz faz tempo, mas eu parei, minha esposa estava comigo, eu sentei na praça de Cabo Sul, 3 homens bêbados e uma mulher, 2 diáconos e uma missionária. A missionária virou mãe de santa da macumba. Os 2 homens bêbados, eles estavam dizendo que não queriam mais saber de igreja, porque se decepcionaram. E um outro rapaz, ele disse: eu sou levita da casa do Senhor, eu já cantei para Jesus, eu já toquei no ministério, mas por um momento eu desviei, por um momento eu caí. E cadê alguém que foi buscar essas almas? É porque a gente é bom demais para sujar as nossas mãos com quem está lá fora. O nosso terno não pode amarrotar dando um abraço em alguém lá fora. A nossa imagem não pode queimar abraçando um mendigo. Eu não posso chegar fedendo na igreja. Um abraço a um mendigo vai me fazer feder. Eu não posso. Eu tenho que estar bonito, apresentável para o homem. Porque se fosse para ser apresentável para Deus, o cheiro do mendigo ia fazer os cheiros suaves à narina de Deus. Porque você teria abraçado uma alma que precisava de um abraço. E é muito simples falar lá de fora. Só que Deus, ele não veio só para quem estava lá fora. Deus, ele veio para quem estava dentro, perdido também. Porque às vezes a gente julga tanto lá fora, porque lá fora está fazendo isso, lá fora está fazendo aquilo. Só que dentro, como é que está a igreja do Senhor? Como é que está a igreja do Senhor no século 21? Olha a bagunça que tem acontecido na igreja brasileira. O divórcio vira normal. Você pode divorciar, casar e sentar no altar e está tudo certo.
O pecado virou normal, o adultério continua normal. Não tem problema eu adulterar e continuar com o microfone santo na mão. A igreja virou uma bagunça. E a gente está voltando a viver o tempo que Jesus voltou para descer na terra. Porque Deus está olhando uma bagunça na terra. Ele está vendo que o povo está indo diretamente a passos largos para o inferno. E Ele vai dizer, eu tenho que consertar isso. E Jesus vai descer. Eu não vou falar sobre a vida de Jesus para não tomar tempo. A gente já conhece os milagres que Ele fez. Vai chegar o tempo de Jesus ser crucificado, porque a sentença ainda não tinha sido paga. Ele nasceu, Ele curou, Ele fez ressuscitar o morto, Ele fez diversos milagres, prodígios e maravilhas, mas a sentença não tinha sido paga ainda. E Jesus, Ele vai chegar o momento da crucificação. E você consegue imaginar nesse momento esse Jesus que você imagina Ele como João descreve: seus olhos como chama de fogo, seu cabelo como a lã branca, seus pés reluzentes como latão, na sua coxa está escrito Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. Agora imagina esse Senhor jogado em praça pública semi-nu, amarrado as suas mãos num tronco, 2 carrascos, um em cada lado com um chicote, e chicoteando o seu Senhor, envergonhando o seu Senhor. É o preço que vale uma alma. É o preço que Ele comprou a sua alma. Eu não sei como é que você chegou aqui, mas eu quero dizer, você é especial demais. Você tem um valor muito grande, é um valor imensurável. Se o mundo tentou estipular um valor para comprar a sua alma, se você vale um copo de cerveja, se você vale um trago de cigarro, não é o valor que Deus te deu. Deus te deu o sangue do Filho dele. Você tem um valor que o mundo não consegue pagar mais. Quando eles vão chicotear Jesus, vão colocar uma coroa de espinho na sua cabeça. E ele era tratado como bandido. Não tinha delicadeza para colocar a coroa. Eles não colocaram com cuidado para não machucar a face do seu Criador. Não. Eles enfiaram uma coroa de espinho na cabeça de Jesus. Colocaram Jesus no meio da multidão. E a multidão que comeu da multiplicação de pães, a multidão que viu Ele fazer sinais, milagres, prodígios e maravilhas, vai olhar para Jesus e vai dizer: crucifica esse daí. Quantas vezes nós crucificamos o nosso Senhor dia após dia? Eu acho interessante porque a minha geração é uma geração que fala tão mal de Judas. É uma geração que joga Judas como o pior dos seres humanos. Mas eu estudando, eu lendo a Bíblia, eu percebi que Judas não conseguiu conviver com o peso da traição. Judas, ele vai trair Jesus sim, vai vender sim, mas logo em seguida ele vai cometer o suicídio porque ele não conseguiu conviver com o peso de trair o Criador. Nós traímos Jesus e seguramos o microfone no culto à noite. Nós traímos Jesus e sentamos no altar no culto à noite. Nós traímos Jesus e entramos com a cara mais lavada do mundo na igreja, querendo julgar o erro do irmão. Ah, Jesus, ele vai estar diante da multidão, e a multidão vai estar crucificam. E o que mais me chama a atenção é que Jesus, ele não fala um ai, ele não geme, ele não grita, ele não amaldiçoa ninguém. Ele tinha poder para fazer cair fogo do céu e consumir todo aquele povo, mas ele não faz nada, porque ele estava olhando para você hoje. Ele estava olhando e estava dizendo: vale a pena pagar o preço por essas almas. Vale a pena sofrer o que eu vou sofrer, padecer o que eu vou padecer, para salvar uma alma. E Jesus, ele vão colocar nas suas costas o patíbulo da cruz. E ele não vai aguentar carregar até o final. Vão levantar Simão Cirineu para ajudar ele. Eu estou correndo para não passar do horário. Ele vai ser ajudado. E quando chega no lugar onde nós lemos, o lugar da caveira, o Gólgota, eles vão botar as mãos de Jesus, vão esticar o nosso Jesus. Uma mão vai entrar com facilidade. Só que quem conhece a história, a cruz não era para Jesus. A cruz era para Barrabás. Barrabás era bem maior que Jesus. E o salmista vai dizer no Salmo que vão esticar o seu Deus, vão esticar o seu Jesus até que ele encaixe no outro buraco. Jesus vai estar agora todo esticado. Ele vai olhar para o céu e vai dizer: Senhor, por que me desamparaste? Só que o que me chama a atenção é que a gente vai olhar para essa história. É onde nós lemos. Ele sabe tanto o valor da alma,
Ele sabe o tanto valor que aquelas almas que estavam crucificando ele tinha. As almas que cuspiram na sua face, porque cuspiram na face do seu Jesus. Botaram ele, a Bíblia vai dizer, se não me falha a memória, em Marcos, que botaram uma venda nele e batiam com um pedaço de cana na cabeça dele e falavam para ele: e aí, rei dos judeus, fala para mim quem foi que te bateu, adivinha para mim quem foi que te bateu, brincando com a santidade de Deus. Ele vai olhar para tudo isso, vai levantar a cabeça para o céu e vai dizer: Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Ele está morrendo por aquele povo. Ele está morrendo por quem está chicoteando ele. Ele poderia simplesmente mandar uma palavra de maldição para aquele povo, mandar aquele povo morrer, mandar aquele povo ir para não sei para onde, mas ele vai olhar para o céu e vai falar: eu sei o valor que tem essa alma, Pai. Eu sei o quão valiosa é esse soldado, Pai. Então, Pai, não leva eles para o inferno, Pai. Perdoa eles, Pai. Jesus é o maior exemplo de missionário da terra. É o maior exemplo de vida cristã, de caráter. Só que por um momento a igreja se desviou do exemplo que ela tinha. E quando se desviou? Quando começou a deixar ele do lado de fora do culto. Como assim, Daniel? Heresia? Não. Apocalipse. Cristo está descrevendo através de João para as 7 igrejas da Ásia. E uma delas ele vai dizer: eis que estou à porta e bato. Aquele que abrir, eu entrarei e cearei contigo. E é muito bonito pregar isso aqui para quem está lá fora. Jesus está à porta do seu coração batendo, pedindo para entrar. É lindo para você evangelizar, mas Jesus ele não está dizendo para quem está lá fora. As cartas são para a igreja. Jesus ele está olhando para um lugar que ele fundou, um local onde foi fundado para a sua adoração, e está dizendo: eu estou do lado de fora pedindo para entrar. Eu estou do lado de fora batendo. Se alguém quiser abrir, eu ainda entro e volto a fazer o que eu fazia. Mas se não quiser, vai ser um dia que o toque-toque na porta vai mudar. Como assim? As 10 virgens, quando o noivo vem, o esposo vem, não é mais Jesus que bate, é agora as 5 que ficaram que vão bater na porta do esposo. E a igreja está vivendo no momento que o toque-toque vai acabar. A volta de Cristo já é iminente, já está acontecendo tudo o que está escrito. E a igreja continua mantendo Jesus do lado de fora. O momento que ele vai voltar, ninguém sabe. Mas quando ele voltar, você vai para a glória com ele ou vai bater na porta dele? A parte dele ele já fez. Ele já desceu, já pegou todo o seu pecado, botou nas costas, subiu numa cruz. E no final da história, depois de tudo que ele passou, ele vai olhar para o céu, o 46 que a gente leu, ele vai clamar com grande voz: consumado está. Em outras palavras, a dívida foi paga. A dívida que você tinha, a sua alma tinha uma dívida que ninguém conseguiria pagar. Ninguém na terra conseguiria pagar. Ninguém poderia pagar. Só que ele desceu para pagar a sua dívida. Ele veio para conquistar a sua alma para o céu. Ele veio para salvar a sua alma. João capítulo 14 vai dizer: não se turbe o vosso coração. Credes em Deus, credes também em mim, porque na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não vou teria dito: vou preparar lugar. E quando eu preparar, aí é que vem. Eu voltarei para vós. E levarei vós comigo, para onde eu estiver, estejais vós também. Jesus está olhando para os seus discípulos e está dizendo: não se preocupe, porque no futuro, se vocês se manterem firmes na minha palavra, se vocês seguirem os meus mandamentos, no futuro, aonde eu pisar, você vai pisar também. Aonde eu andar, você vai andar também. Você vai estar na frente do meu trono, me adorando num céu de glória. Só que tem um detalhe: tem que se manter na palavra. Tem que se manter. A presença de Deus no nosso século tem virado tão nada para a igreja. Não temos mais reverências no nosso culto. Vai pregar doutrina? Não. Estou pregando verdade. Não temos mais reverências no nosso culto. Não tratamos Deus como primazia. Não viemos mais como os antigos. Quando eu prego, eu sempre falo: eu não vivi
mas eu sinto saudade do que eu não vivi. Aquele povo que entrava na igreja 1 hora antes, se ajoelhava e era 1 hora de oração. Quando a gente chegava na igreja, o anjo já estava voando para tudo que é lado, porque a igreja já estava preparada. Hoje entramos na igreja olhando para o relógio, torcendo para passar logo a hora, torcendo para o pregador terminar logo a pregação para poder ir para casa. Ninguém está mais valorizando a presença de Deus. Depois de uma pregação sobre a cruz, quando Jesus ele morre por você, se você não consegue sentir nada, se você não consegue dar valor à presença de alguém que morreu por você, se converta de novo. Porque Jesus ele morreu por você, Ele largou a glória por você, Ele sangrou por você, e você não consegue dar um aleluia, um glória, um louvor do coração, não consegue levantar a mão, não consegue esboçar que está vivo no culto. Está na hora da igreja reagir. A gente quer ter o título de missionário, queremos evangelizar a África, queremos ter a nossa carteirinha, o nosso crachá, missionário fulano de tal. Deus ele não teve crachá. Jesus ele não desceu com o nome no peito estampado Jesus de Nazaré. Ele não desceu com a caderneta e estampou na cara de Herodes, não. Ele desceu com a simplicidade do evangelho. Ele desceu como um cordeiro mudo. Isaías vai dizer, como um cordeiro mudo. Ele desceu na terra. Ele não abriu a boca. Açoitaram, mas não abriu a boca. Machucaram, feriram, mas ele não abriu a boca. Mas em Apocalipse, João vai ver, quando Deus chama ele para subir, João vai ver, alguém vai olhar para ele, um dos anciãos vai dizer, olha lá João, olha o cordeiro, como é que voltou. Ele voltou como um leão da tribo de Judá, vitorioso, João. Ele não é mais um cordeiro, agora ele é um leão da tribo de Judá. Tentaram matar Jesus. Aqui eu encerro. Tentaram matar Jesus, mas não conseguiram. Como assim? Não conseguiram matar Jesus? Quem entende de Bíblia sabe. Chicotearam, mas não mataram. Feriram a sua face, mas não mataram. Colocaram uma cruz, mas não mataram. Colocaram os cravos, mas não mataram. No final dessa passagem de Jesus, na cruz, ele vai terminar dizendo, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Jesus ele não só morreu por você, ele entregou a sua vida por você. Ele não desceu para que os homens matassem ele por você, ele desceu para se entregar por você. E se você não consegue entregar a sua vida para alguém que entrega dele por você, você tem que se converter de novo. A gente se emociona com tanto. Eu estava conversando hoje com a minha esposa, ela já me fez chorar com o texto antes de casar, eu já fiz ela chorar, mas nós como crentes não conseguimos mais chorar com a verdade da maior prova de amor da história da humanidade. Nós não conseguimos mais sentir nem sequer um arrepio, um calafrio com a mensagem da cruz, e nós olhamos para nós e dizemos, que Deus é esse que temos adorado? Se depois de tudo que Ele fez por você, Ele não merece pelo menos o básico que você pode dar para Ele. Você não consegue mais dar o mínimo para Jesus. Ele merece tudo, mas a igreja não dá mais o mínimo para Ele. Não damos mais o mínimo. Como vamos entrar? Entramos de qualquer forma. Fazemos Ele como um gênio da lâmpada. Quando precisamos, esfregamos a lâmpada. Falamos, eu quero isso, isso e isso. Quando não precisamos mais, colocamos Ele numa caixa de sapato e jogamos para o canto da casa. Deus, Ele não é o seu amiguinho. Ele não é o seu padrinho mágico. Ele é seu conselheiro, é seu amigo, mas Ele também é seu advogado, e um dia Ele será o seu juiz. Cuidado com o que você faz com Jesus, cuidado com suas atitudes com Jesus, a forma que você trata a presença dEle, a forma que você anda na presença dEle, porque o mesmo que te defende hoje está vendo tudo o que você está fazendo, tudo que você está aprontando no escondido do pastor, tudo que você tem feito e falado, visto no WhatsApp, no Facebook, na internet de madrugada, tudo que você tem visto, o que é advogado ele vai saber, mas ele vai saber como juiz. E o final da história é, apartai-vos de mim, maldito, que não vos conheço.
Cristo, ele não desceu para morrer na terra para te jogar para fora do céu. Ele desceu para pagar um preço para que você fosse para o céu com ele. Mas a escolha ainda está nas suas mãos. Subir para o céu com ele ou ir para o inferno. Essa é a oportunidade.